Bom, boa tarde, pessoal. Alguns já me conhecem. Obrigado pelo feedback aí dos meus vídeos, da comunidade. Muito obrigado. Vou falar depois um pouco também. O convite aí do Luciano depois forçou a enviar a palestra, aí que me incentivou a perder um pouco a vergonha e o medo de palestrar, apesar de já fazer muita palestra, mas aqui é diferente. Eu quero falar um pouco para vocês sobre Low Level Discover. Muita gente já conhece, muita gente já falou. Porém, ninguém falou sobre as novidades que tem no 3.0 sobre LLD. Eu vou falar também um pouco também sobre LLD como negócio, como o Luciano falou na primeira palestra, né? A gente consegue monitorar setores de compra, informações de compra, né? Com LLD. E aí, quando a gente fala de LLD, a gente não tem que ficar limitado quais os LLD que os ABICs provê para a gente, que a gente vai falar depois. A palestra é bem simples, bem para entender, não fiquei inventando muita moda. Mas, além de ODBC, que a gente tem agora, além de serviços, que eu vou mostrar como faz a configuração de LLD de serviços Windows, CPU, que também já tinha antes, serviços, ODBC, network, descoberta de rede, né, que a gente faz, descoberta de sistema de arquivo, que agora a gente tem a novidade de fazer dependência de trigger no LLD, né, antigamente a gente não tinha isso. Vamos lá. Depois, se eu falar, né, eu ia mostrar para vocês, mas não vai dar tempo de mostrar também por causa da internet. A gente desenvolveu também integração, eu falei isso com o Luciano também, do PFSense com os ABICs. Né? Se vocês não sabem, publicamente, o pacote do PFSense não tem a partir da versão 2.2. Um monte de todo mundo usa, né, compilando o código, no kernel, enfim, mas a gente desenvolveu, vai ter o pacotinho lá do proxy e o pacote do PFSense para vocês usarem nos clientes de vocês. A gente pegou um projeto com 1000 PFSense e a gente teve que desenvolver para facilitar esse deploy aí em todos os ambientes. Então, criptografado a comunicação do PFSense com os ABICs 3.0. Vamos ver depois no GitHub. Bom, vamos lá. Bom, meu nome é Jorge Pretel, sempre atuei também em consultorias grandes aí na CBC, agora o Gartner Tecnologia, mas depois de um tempo para cá, exatamente 8 meses, um ano e meio, mais ou menos, eu fundei minha empresa de treinamentos. A ideia primeiro era treinamentos, mas depois fui estendendo para serviços, né? A gente tem também treinamentos não oficiais, né? Mas ABICs, que a gente também dá, igual o Jansen, né? E serviços também. A gente também atua com Microsoft, com VMware. Tá? Sou MCSE, sou certificado dos ABICs, fui certificado mais ou menos um ano e meio atrás com o próprio Luciano, que me deu aula lá em São Paulo. Bom, é isso aí. Meus contatos, fiquem à vontade para falar comigo, comunidade. Vou falar um pouco sobre a comunidade. A gente tem um grupo também no Facebook, fora que o pessoal do Odail tem, que o Hernandes, o Del, né? A gente tem também aí uma comunidade que compartilha informação. Tem mais ou menos 2, 3 meses a comunidade. Tem 1000 pessoas. E o pessoal lá está bem ativo, está compartilhando, inventando coisas diferentes, envio de e-mail com gráfico, imagem, sim. O Jansen está sempre ajudando também agora. Então está bem legal. Tá? O meu site tem mais ou menos 4.000 acessos por mês. A gente só fala dos ABICs. Né? Principalmente, enfim, a gente tenta falar bastante aí. Tem canal no meu YouTube, meu canal, que recebo bastante perguntas, bastante solicitação dos ABICs e bastante feedback. E feedback, quando eu cheguei aqui, muita gente veio falar comigo e falar, ó, legal, seu vídeo lá, isso motiva a gente sempre a dar conteúdo gratuito para todo mundo, inclusive compartilhar módulos, igual o Thiago fez agora, e desenvolver o PFSense, entregar para a comunidade, que é isso aí. Quanto mais a gente compartilha, cria, mais a gente mexe, mais feedback vai indo, mais onde a gente chega, mais ABICs a gente vai implementar, mais serviços a gente vai vender. Beleza? Bom, eu vou falar um pouco então sobre o Low Level Discover, tá, pessoal? Low Level Discover nos ABICs, para quem não sabe, é legal que aqui tem muita gente que conhece muitos ABICs, mas muito também, acho que a maioria está começando, não está começando agora, mas já mexe, está mexendo, alguns ainda não mexem com os ABICs 3.0, não migraram ainda. Então, a partir agora do 3.0, a gente tem o DBC, né? Nos ABICs tem também o monitoramento de serviços Windows. Uma questão muito legal, o Low Level Discover, para quem não sabe, foi criado nos ABICs 2.0, mas uma coisa que muita gente fica empacado, fica parado nesses serviços aqui de LLD. Não, os ABICs não só faz esse serviço de LLD. Igual, eu esqueci da Movile, acho que chama a empresa, que mostrou um negócio muito legal do monitoramento de Amazon. A gente também faz, mas a gente faz um monitoramento que ele não mostrou, isso foi legal. A gente faz um monitoramento de S3, do bucket da S3, né?
Então, a gente monitora os espaços de cada budget do S3, e aí a gente consegue calcular, vender depois para o serviço backup da Amazon Web Service, calculando o S3, espaços com os Zabbix. Uma outra questão também que a gente fez em Low Level Discover, além de questão de um sistema RP, onde a gente consegue ver quanto cada usuário, né, vai lá no banco, vê o DBC e vê cada usuário, quanto cada vendeu, cada comprou, para apresentar isso ao negócio, igual a palestra do Luciano aí, que falou sobre o negócio. A gente também fez outra questão, que é aquele paper cut, né, que é gerenciamento de impressão. Né? Então, a gente conseguiu fazer via LLD com que a gente consegue ter quantas impressões cada usuário imprimiu do AD nos Zabbix. Tá? E fazer um item calculado e quantas coisas, a gente consegue ver quanto custou cada impressão, qual foi o arquivo que ele imprimiu e quantas impressões eles fizeram no dia. Tudo isso via LLD, via Low Level Discover nos Zabbix. Isso no 2.4. Porque não importa, isso foi tudo via JSON, se quiser preferir. Então, alguém falou isso também, muito legal. Qualquer informação que você dá no Zabbix via JSON, para ele ler, ele vai lá, e vai ler e vai entregar para você. Tá? Bom, antigamente, agora, falando mesmo, antigamente, né, até no Zabbix 2.4, a gente usava a chave service underline state e o nome do serviço, o nome de exibição em cima, para monitorar os serviços Windows. Né? A partir do 3.0, isso foi alterado para o service.info. Ah, Jorge, agora não funciona no 3.0 o service.state? Não, funciona. Funciona sim. Mas a Zabbix recomenda que não utilize essa chave, porque provavelmente nas próximas versões isso vai ser um upgrade, não vai mais utilizado, mas agora utilize a chave service.info e o nome do serviço. Tá? Então, nas migrações você pode usar porque vai funcionar, mas depois você vai manualmente alterando, ou você vai usar agora o nosso amigo LLD, que tem a partir da versão 3.0. Tem como fazer isso antes, né, via script, mas agora a gente já tem isso nos Zabbix. Então, LLD de Windows nos Zabbix. Que chave que é isso? A gente cria uma chave descoberta, service.discover, tá? Ele vai listar as informações via JSON, né? Várias informações, vou mostrar tudo isso. Então, outra coisa também, o service.state no 2.4 só me dava o quê? Está executando? Está parado? Tá, né? Como está o estado do serviço? Não informações a mais. A gente tem informações a mais. E para quem não sabe, né, a gente tem um comandinho, os Zabbix olhando a gente, d-exe espaço -t, a gente põe o nome do item e ele retorna para a gente. Então, se a gente pôr service.discover, ele vai retornar o quê? Ele vai retornar, por exemplo, aqui, ó, todos o JSON que o Zabbix pode ir lá e detectar e ler. Tá? Bom, então agora o que tem que fazer? Criou o service.discover, criou a descoberta para os Zabbix, né, onde o Zabbix vai coletar isso. Agora a gente precisa criar os itens dos Zabbix, né? A gente criar os protótipos de itens nos Zabbix para ele coletar essas informações. Bom, a gente tem algumas macros onde a gente pode criar esses protótipos de itens, e a gente pode usar uma service.info com os parâmetros, ou seja, eu vejo o estado, o display name, o usuário, a descrição, né? Então eu consigo ter mais informações do que só meu estado do meu serviço que eu tinha antes. Tá? Antigamente, tudo isso que eu estou falando daria para fazer com scripts, enfim. Mas agora a gente tem isso nos Zabbix com LLD, então eu já estou usando e recomendo muito. Então, a gente tem esses parâmetros que a gente pode usar. Então, eu consigo descrição, né, meu usuário, local do meu serviço, estado, enfim, várias informações interessantes. Então, e a gente pode também usar expressões circulares. Ah, Jorge, ele vai listar todos os meus serviços. Vai. Mas aí você pode usar expressões circulares, né, para filtrar isso e realmente só usar o serviço que interessa para você, ou criar vários templates conforme cada cliente ou cada demanda que você tem. Aqui um exemplo, né, eu usei service.int, mas você podia usar também serviço com o macro service name, e ele retorna para mim o estado do serviço. Né, e a gente está usando aí um mapeamento de valor para ele retornar stop, start, enfim. Acho que isso já é bem básico aí. Descrição dos serviços, né? Isso não tinha antes, a gente não tinha isso antes, no Zabbix 2.4, a gente não tinha uma chave que entregasse essa descrição dos serviços, agora a gente tem. Caminho dos serviços também, tudo isso via LLD, não fui criando um a um, ele foi automaticamente criando com as regras de item prototype. Nome de exibição, tá? Também muito legal. Bom, agora, 10 minutos aí, quase... Vamos lá. Low level de ODBC. Eu não sou especialista em banco de dados, mas sei legal falar, porque é uma novidade do LLD e juntou com a minha sobre o Windows. Né? O que é legal falar? Eu vi muita gente usando o DB4Bix, que é muito legal usar, mas uma questão de DB4Bix é que ele funciona no 3.0, funciona. Porém, o projeto está meio que parado. Né? Eu conheço o dono, o autor, ele está meio que parado, ele não está mais focado totalmente no desenvolvimento. Ou seja, se você depende totalmente do DB4Bix para atualizações, para novidades, não funcionar e você não entender nada do que está acontecendo no script, é um pequeno probleminha. Né?
Então é legal. E teve uma palestra aqui que o cara falou que monitora várias coisas via ODBC. Então, realmente, é muito legal. Então, a gente tem também agora o db.dbc.discover, ou seja, eu consigo fazer com que o meu Zabbix vai lá e descobre todas as minhas bases de dados automaticamente. Né? Eu vou fazer um discover, por exemplo, uma query com show database, ele vai pegar isso, vai transformar, né, minha coluna em uma macro e vai retornar isso no meu Zabbix, depois eu vou criar um item prototype. Tá? Bom, vamos traduzir isso que eu falei? Bom, a gente tem aqui, né, o nome das colunas, então ele transforma isso aqui numa macro e ele vai automaticamente retornar cada banco de dados do meu Zabbix. Então, eu posso já criar uma chave db ou dbc select com a macro database, um tamanho do database e o nome do dbc. Bom, vou mostrar isso mais interessante aqui. Bom, aqui na prática mesmo, mostrando um item, né, no Zabbix, para quem nunca fez, já testar e brincar, para tirar foto. Bom, tipo do item, database monitor, né, o dbc. Então, db ou dbc discover, databases, ou dbc show database. Ele vai listar minhas databases. Eu vou transformar isso depois nas minhas macros. Tá? Bom, eu tenho aqui um protótipo de item, tá? db ou dbc select, database, tamanho. Aqui eu tenho as variáveis de user e password. Depois eu vou no host, na minha macro, e vou definir o meu usuário e senha. Eu tenho uma aqui, para quem conhece muito de banco, né? Uma query. Sempre tem que começar com select. Esse cara aqui sempre tem que começar com select, né? Está na documentação isso do Zabbix. Então, aqui eu tenho um select, e pode ver que aqui eu não estou definindo nenhuma base, estou definindo uma macro database, porque ela vai listar todas as databases que eu falei e vai criar um item de tamanho de cada uma. E aí você pode ir além, como eu falei, a gente está monitorando a questão de funções de compra. Né? A gente está indo nessas questões aí de ODBC para o negócio. Né? Para quem não sabe, o ODBC é uma coisa diferente do agente. Eu não preciso de agente instalado no meu cliente para mim pegar o ODBC. O ODBC é o ODBC, o agente é agente. Eu não preciso de agente instalado na minha máquina para fazer o ODBC. Bom, aqui se você tiver o debug, né, do server, você consegue ver realmente o que está acontecendo, né, no ambiente. Você vê ele traduzindo, ele lendo a query, e se der erro, um erro quando eu comecei a brincar já deu, não consegui converter a macro. Então, esse é o primeiro erro que provavelmente, se fazer qualquer coisa errada, ele vai pegar. Tá? Então, aqui ele lendo, traduzindo, tá, as minhas databases. Bom, aqui é o resultado do meu comando, né, como eu falei, um comando simples, ele retornando o tamanho das minhas bases, então eu tenho 500 bases. Tá? Não preciso fazer isso via select, não preciso fazer isso 1 a 1, eu posso fazer isso totalmente no LD. Bom, aqui a gente tem um exemplo um pouco mais legalzinho, que é o quê? O Zimbra. A gente está monitorando todas as mailboxes de um servidor Zimbra. Tá? É legal falar que o quê? Para quem não sabe, você precisa criar 2 arquivos no servidor Zabbix depois de instalar o Unix ou o DBC. Né? Você precisa criar o dbc.ini e o dbcinst.ini. Tá? Bom, eu preciso criar um ODBC para cada banco, para cada item, né? Não, eu não preciso. Mas eu preciso que o meu usuário tenha permissão em todos os bancos. Tá? Eu preciso criar uma só. Por exemplo, se o meu usuário Zabbix tem permissão em todos os bancos aqui do meu mailbox, ele vai ler todos os meus bancos aqui. Mas se eu tiver um usuário que não tem permissão, eu preciso criar 2 ODBC-ini. Não são 2 arquivos, são um DBC-ini com um DBC aqui, um DBC aqui, um DBC aqui. Tá? Então, se dando permissão, você consegue fazer isso. Então, não é necessário criar um DBC para cada um. Tá? Então, aqui a gente está retornando as questões de banco de dados, tamanho de cada mailbox. Mailbox, quem não sabe, questão de e-mail é cada usuário. Né? É o mailbox, né? Isso, Zimbra, Hotf 365, Exchange, enfim. Então, a gente está querendo aí ver o tamanho de cada base com LLD. Né? Então, a gente vai começar a fazer os testes agora com bancos maiores, com os POCs de grandes provedores, de grandes lojas de varejo, né? Como a Renner, que comentei com o Luciano isso também. Então, a gente vai usar muito, 99,9% o DBC, testar, brincar e mostrar para o cliente a questão realmente do monitoramento do negócio com esse LLD. Bom, algumas ideias, dicas e limitações, tá, que a ferramenta tem. Se você dá um Enter, 2 linhas, já vai dar erro. Sempre deve começar com select. Use sempre o debug 4, né? Por quê? Porque ele vai retornar. Isso foi, quando eu testei a primeira vez, já deu esse erro de primeira, tá? Já deu esse erro aqui. Então, use sempre o debug 4, restart o serviço, né? E aí você consegue. Você consegue também transformar uma macro em referência da coluna, né? Com S. Bom, acho que uma das dicas aí que eu posso falar para vocês é uma questão também que eu devo falar a consulta deve retornar apenas um valor. Se eu pôr mais um valor nessa consulta, já vai dar erro. Tá? Pelo menos
nos testes que fizemos. Bom, é isso aí. Pequeno preview do LLD. Muito obrigado à presença de todos. Parabéns à Unirede, à Zabbix, principalmente ao Luciano, que foi aí que trouxe para a gente o evento aí. Está muito legal, muito bacana. E foi com quem eu aprendi aí há uns anos atrás e tudo onde eu cheguei, né? Porque a gente tem muito aluno hoje, muito projeto vindo. Agradeço a ele, né? Porque eu me baseei nele lá, lendo o conhecimento que ele me deu. Eu me baseei nele, vi que tinha como fazer negócio com os Zabbix e vi que tem muita gente aqui que quer dar consultoria de Zabbix. Né? Teve um cara até que perguntou aqui para o Luciano uma vez, a Unirede ajudava ele. Tem muita gente que quer fazer consultoria com os Zabbix, quer trabalhar com os Zabbix, quer abrir uma empresa de Zabbix, de consultoria, de serviço. Então, realmente, para quem está pensando em viver de Zabbix, em ganhar dinheiro com os Zabbix, seja qual forma, industrial, comercial, de varejo, de tecnologia, igual a gente, dá para ganhar. E eu sou prova disso, pedi demissão de tudo que tinha de emprego, abri minha empresa. E está dando certo, assim, não é fácil, né? Não é fácil, mas está dando certo. A gente está com bastante cliente aí, testando, grande, provando que os Zabbix realmente conseguem. A gente migrou também recentemente o Open Manager, 400 servidores de Open Manager, eu não conhecia muito, quem conhece o Open Manager? Uma ferramenta de monitoramento. A gente migrou o Open Manager, todo o ambiente do NOC, uma empresa de TI, a gente migrou o Open Manager, tudo para os Zabbix. Monitoramento de no-break, impressão, software, servidores, tudo que vocês pensaram de infraestrutura, a gente migrou para os Zabbix. Integrou com um sistema de chamada, fez um dashboard exclusivo para ele, enfim. A gente desenvolveu totalmente um NOC migrando de Open Manager, que era caríssimo, para os Zabbix. Então, tem oportunidade sim, tem negócio sim, basta estudar aí e batalhar. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, é isso aí. Para quem for Gramado, vamos lá, nunca fui também, vamos conhecer lá. Ou agora sim. Uma pergunta um pouco mais prática, menos teórica, mais prática, em relação ao monitoramento, tanto de serviço como de banco. Você acredita em que proporção que ele é suficiente, pegando um gancho com a palestra do Luciano, em relação a se monitorar o negócio, e em que situação que seria mais interessante, além de se monitorar o serviço, monitorar se o serviço está com serviço, ou seja, às vezes o serviço está rodando, você tem ele lá, não está em stop, mas ele não está funcionando mesmo assim. Ou isso normalmente já é suficiente? Geralmente, quando a gente vai fazer algum projeto, né, a gente sempre, muita gente falou isso também, Luciano, inclusive, a gente sempre senta no cliente e vê quais são as áreas de negócio, o que vai afetar o ambiente do cliente. Muita gente, no último POC que a gente vai fazer agora, é um cliente muito grande de varejo também, e ele chegou para mim e falou assim, os meus serviços Windows importantes são esses, né? E eu preciso saber se aquele startup, aquele manual, sabe, do que tem no serviço, eu preciso saber também, ele falou para mim. Foi o único caso que eu peguei. Então, eu vou ter que também monitorar essa questão se o serviço está ou não para startar, se está manual, se está automático. Além disso, a questão do banco, assim, é bom, né? Sempre você não pode falar até melhor que eu isso, mas é sempre bom ter um cara lá na ponta da empresa para falar como funciona o sistema dele, que carry que eu posso executar no sistema dele, porque a gente, consultor, a gente especialista de Zabbix, não vai imaginar que carry que eu preciso dar no SAP para saber se o negócio dele está funcionando, o seu select. Então, a gente precisa sempre ter alguém na ponta para falar, mas a gente fez essa questão com o DBC, 100%, tudo via LLD, entregando faturamento de compra da empresa, a gente pôs no Grafana, a gente fez no outro dashboard, né? Inclusive, o Felipe falou que saiu o Grafana 3.0, já vou falando aqui. Quem quiser testar, tem integração com os Zabbix, agora fica muito mais legal o Grafana. Acho que é uma pergunta para você e acho que para todo mundo também, né? A tendência do monitoramento agora, inclusive foi por isso que o Zabbix colocou no 3.0, é o alarme preditivo, né? Então ele prevê que vai existir um problema e ele alarma antes do problema acontecer, né? Ele já está prevendo que esse problema vai acontecer em breve. E o outro buzzword, né, é o auto-remediation. Você tem algum case de auto-remediation? O Zabbix alerta ou preditivo e executa um script para se auto-resolver? Só em TI eu tenho. Né? Em TI a gente tem. Agora, em negócio, acho que o Luciano pode falar mais que eu, mas em TI a gente tem bastante questão de jogou uma trigger, vai lá e executa o script, você fala. Sim, a gente tem em TI. Né? Para se autossolucionar sem precisar de uma pessoa. TI, sim. Mas então, espero que até o Luciano depois
sobre a questão de divulgar isso, e vai ser bem legal, a gente vai trabalhar bastante, vai ser totalmente focado no negócio do EBC, e vai ser totalmente... Tenho certeza que vai ser um case aí para compartilhar com vocês. E aí, beleza? Ô, Jorge, nos seus testes aí no ADBC, confesso que eu não testei ainda no 3.0, mas eu vou te dar um exemplo no SQL Server que eu já fiz no 2.4, mas aí é com script. Você faz o select, transforma num JSON, etc. Sim. Eu consigo criar duas chaves. Por exemplo, eu quero lá o nome do database e o caminho do LDF. Uhum. Aí depois eu quero fazer um select para saber o tamanho daquele LDF. Dois selects. A pergunta é, nos seus testes, eu consigo trazer mais de uma chave no JSON? Se eu pegar um select com uma tabela com 3 colunas, ele vai formatar isso para mim? Vai dar eu. Ou tem uma limitação de ser só duas ali? Um depara, né? Tem que ser uma coluna. Uma coluna só. Coluna. Vou ter que criar um prototype de item, eu acredito, né, nos meus testes, um prototype de item para cada coluna. Mas ele consegue retornar sim, o Thiago pode até confirmar isso. Opa, Felipe de novo. Eu só queria confirmar, você falou que os itens para poder funcionar tem que ser um select. Pode ser um show, global da vida, alguma coisa assim? Cara, o Luciano falou que pode, né, mas na documentação está escrito, não testei, mas no DBC Discover eu posso dar um show, inclusive eu dei um show database. Agora, no item prototype de select, eu tentei dar outro, não funcionou, mas tem que testar. Mas no Discover, para ele ir, acho que ele consegue funcionar, né, Luciano? Confirma aí. Show. Funciona. Bom, beleza, pessoal. Estamos aí. Precisando de qualquer... Opa, desculpa. Na parte de serviço ali, provavelmente os agentes vão precisar estar na versão 3.0, né? Como é que você fez para atualizar todos os agentes para essa versão 3.0 em ambientes de... Grandes escalas, tem um script. Eu te passo, pode me pedir que eu te passo. Está no GitHub. Muito bom. Valeu.